Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula de convergência tecnológica, né? Na aula de hoje nós vamos continuar com aquele projeto, né, de comunicação serial, ao qual nós estávamos trabalhando na aula passada, né? Até o presente momento nós aqui desenvolvemos pelo menos a parte de layout, interface gráfica, como vocês estão percebendo aí, né? Então nós criamos aí a telinha, colocamos, né, alguns formulários, né, como combo box, imagens, botões, etc, etc. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês deverão fazer, né, em relação ao código para poder criar uma rotina de comunicação serial, né? Depois que você criar essa rotina de comunicação serial, como que você vai poder fazer para que essa interface gráfica transmita informações, ou seja, envie informações para o microcontrolador através de acionamento com botões, text box, etc, tá? Então, hoje nós vamos entender como acionar periféricos, né, com os microcontroladores usando a interface, tá legal? Bom, gente, para essa aula de hoje nós vamos precisar, obviamente, do Visual Studio, né, que é a nossa ideia para desenvolvimento da interface gráfica. Nós vamos precisar do Microc4PIC, que é a ideia para desenvolvimento do código, né, ou seja, do firmware do microcontrolador baseado na linguagem C. E também nós vamos precisar de um simulador de porta serial, tá, gente? Visto que nas nossas aulas aqui nós estamos trabalhando com simulação, então assim, eu não tenho uma porta serial física, né? Lembra que na aula passada eu expliquei como que é o processo de comunicação, que vai ser pela UART, né? E vamos trabalhar com o RS-232? Pois bem, eu não tenho essa porta com física, porque eu não estou conectado a nenhuma placa, né? Então vamos fazer a simulação, e para que eu possa fazer essa simulação, eu tenho que ter um software simulador de porta serial, tá? O software simulador de porta serial é o Virtual Serial Port, tá? Eu deixei o instalador para vocês lá no Liga, é só vocês fazerem o download e instalar aí no PC, tá legal? Bom, primeira coisa que eu quero fazer com vocês hoje, gente, é justamente configurar, tá, as portas seriais virtuais. Então eu vou abrir aqui, ó, o meu VSPE, né, que é o simulador de porta serial. Quando você abrir esse carinha do simulador de porta serial, ele vai pedir para você licença, coloca em não, tá? Ok, e ele vai abrir uma telinha como essa daqui, tá legal? Só para não confundir, gente, o ícone, depois que você instala, tá? Vou até colocar aqui na área de trabalho para poder mostrar com mais detalhes. O ícone, depois que você instala o simulador de porta serial, é esse ícone aqui de um conector DB9, tá legal? Bom, deixa eu abrir aqui o meu VSP novamente, né? Geralmente, gente, só uma dica aqui, tá? Quando você abre esse Virtual Serial Port e se porventura você fechar ele, não é que ele fecha, mas ele fica oculto aqui na barra de ícones inativos. Então é só vir aqui, dar um duplo clique e ele já aparece novamente, tá? Eu falei simulador, perdão, gente, é emulador de porta serial, tá? Me desculpa. Emulação é diferente de simulação, né? Aqui eu estou emulando uma porta serial. Bom, nós vamos agora criar então duas portas com virtuais. Então como que eu faço isso? Tem esse ícone aqui, tá? Que tem uma estrelinha e o ícone também aqui de um conector DB9, Create New Device. Então vou clicar nele. Aqui ele pede que tipo de dispositivo que você quer trabalhar. Bom, eu vou colocar aqui pair, por quê? Porque eu quero trabalhar com duas cons virtuais, tá? Em seguida eu vou dar avançar. Aqui ele pede para você escolher as suas duas portas cons, né, virtuais. Você pode escolher qualquer uma. Eu vou manter o padrão da com 1 e da com 2, tá? Então como que vai funcionar? De um lado a minha interface gráfica vai estar conectada, por exemplo, na com 1, e do outro lado a minha o meu simulador, né, no meu kit didático lá, ele vai estar conectado na com 2 virtual, né? E essas duas com vão estar conectadas virtualmente, tá legal? Vou concluir
Pronto, apareceu aqui uma mensagem que inicializou tudo ok. É só eu minimizar aqui, que você já vai perceber que o softwarezinho ele já fica rodando em background, né? Se eu quiser abrir ele novamente, é só vir aqui na barra de ícones inativos, dar um duplo clique e ele abre para mim aqui novamente, tá? Ok, gente. Até aqui até que tá tranquilo, né? Não tem nada de difícil. Nós apenas configuramos a porta-com virtual, né? Bom, agora temos que escrever o código na minha interface gráfica aqui, né? Para que eu possa estabelecer uma conexão com a com virtual, né? Então assim, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, gente, é fazer uma varredura das portas cons, né? E armazenar aqui nessa combo box, tá? Porque assim, toda interface gráfica que trabalha, né, com a porta serial, você precisa apontar para qual com você quer trabalhar. Então, com 1, ou com 2, ou com 3, enfim. O que é interessante a gente fazer, tá? É interessante, gente, que nós venhamos a desenvolver um código dinâmico que o próprio C# possa fazer uma varredura, tá, no Windows e identificar todas as portas com que estão disponíveis, né? E após a identificação, o próprio C# vem, coleta as informações e armazena aqui nessa combo box, né? Ou seja, nessa caixa de seleção aqui, para que o usuário possa fazer a seleção posteriormente, né, da porta que ele deseja, tá? Então assim, em que momento, tá? Em que momento que é interessante fazer essa varredura, né? Detectar as portas seriais e depois adicioná-las aí nessa combo box. Em que momento que isso é interessante? No momento em que a minha janela é carregada. Então assim, no momento que a minha janela carrega, ou seja, que eu abro o sistema, ou seja, quando o usuário for abrir a interface gráfica, já é legal que as portas cons já venham aparecer listados ali para ele, entendeu? Então eu tenho que chamar uma rotina dentro do C# que execute um código todas as vezes que a minha tela ela carregue, né? Para fazer isso, gente, se você der um duplo clique aqui, ó, na minha área de trabalho, ó, deu um duplo clique, você vai perceber que ele já vai para a área de desenvolvimento e ele já, o próprio Visual Studio automaticamente já vai criar para nós, né, uma rotina aqui, ou seja, uma função, né, privada e sem retorno, né, que é uma função vazia aqui, dizendo que tudo que eu escrever aqui em termos de código, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Tudo que eu escrever aqui em termos de código dentro dessa função form1load, você pode perceber que esse form1 é o nome da minha janela, né? Se eu vier aqui em gerenciador de soluções, ó, eu vou perceber que esse form1 é o nome da minha janela gráfica lá, tá? Então assim, tudo que você escrever aqui dentro dessa função vai ser executado, tá? No momento que esta janela, né, ou seja, a janela inicial que nós criamos aqui for aberta, ou seja, carregada, tá? Então assim, é interessante no meu projeto aí que eu execute alguns códigos, né? É interessante que eu escreva aí alguns códigos de tal maneira que esses códigos venham, né, a trabalhar com a varredura das portas seriais, verificar o que tem de porta serial disponível e adicione lá no meu combo box, tá? Bom, vou salvar aqui o projeto. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, gente, eu vou mostrar um comandinho para vocês, é o seguinte: além de adicionar, né, só explicar uma coisa, né? Toda vez que você abrir a janela .cs é o seu código. Toda vez que você abrir a janela, perdão, gente, toda vez que você abrir o seu projeto, você vai ter uma tela de design e uma tela de código, tá? Sempre referenciado aqui com o nome da janela, tá legal? Então assim, é legal que quando eu carregue o meu projetinho, ou seja, que eu carregue aqui a minha tela inicial, é legal que apareça aqui, gente, além das portas seriais, uma mensagem aqui para o cara dizendo assim, ó, selecione, por exemplo, porta com, ou só selecione, para induzir o usuário a clicar aqui na combo box e selecionar uma caixa de seleção, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha função, né, form1load, né, que ela vai executar aqui esses comandos toda vez que a página for carregada. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar, ó, CB. O que é o CB? CB
é tudo que está relacionado a Combo Box. Lembra na aula passada que nós colocamos um prefixo, né, em cada um dos formulários? Então, assim, se eu quero executar, ou seja, eu quero executar alguma instrução, eu quero escrever algum código para interagir com aquele formulário, eu vou chamar o nome dele. Então, por exemplo, eu digitei CB, olha só que legal, ele já aparece aqui para mim, ó, porta com, porque eu só tenho um único Combo Box no meu projeto. Então, é legal você colocar o prefixo justamente para que nesse momento que você for fazer, ou seja, escrever o código, quando você digita o prefixo, ele já aparece todos os Combo Box, ou seja, já aparece aqui para mim todos os Combo Box que estão disponíveis, né, aí no meu projeto, porque eu coloquei como prefixo lá no name, né, nas propriedades dele. Então, assim, olha só como que é legal o Visual Studio. Você vai escrevendo aqui e o próprio Visual Studio ele já vai aparecer, já vai mostrar aqui para você, né, tudo que está relacionado com isso que você acabou de escrever. Então, por exemplo, eu quero chamar o porta com, tá? Vou colocar um ponto. Na hora que eu colocar um ponto aqui, ele vai chamar uma série de comandos, né, para esse Combo Box. Eu vou chamar o comando add, tá? CB porta com ponto, perdão, gente, itens, tá? Ponto add, né? O que seria o CB porta com ponto itens ponto add? Você vai adicionar alguma coisa àquela caixa de seleção. Então, por exemplo, vou abrir parênteses aqui, abrir e fechar aspas, e eu vou escrever aqui um item que eu quero adicionar. Por exemplo, vou escrever aqui a informação selecione, tá? Vou colocar um ponto e vírgula, né? Porque eu tenho que terminar a minha linha. Pronto. Ou seja, nesse momento aqui, o meu Combo Box está vazio. Porém, quando eu carregar a minha página, né? O C# vai executar aqui essa instrução e vai adicionar esse item selecione na minha caixa de seleção. Então, olha só. Vou clicar aqui em iniciar, né? Para poder executar o projeto para vocês verem, né, que vai acontecer isso. Deixa ele executar aqui. Pronto, né? Carregou, olha só, se eu clicar aqui na minha caixinha de seleção, ó, tá vendo só? Ele já apareceu aqui selecione, tá vendo? Só que é interessante, gente, toda vez que a minha aplicação ela carrega essas informações, é interessante que eu já vá para o primeiro item, mas assim, eu vou fazer isso posteriormente, tá? Primeiro eu quero escrever alguns códigos aqui com vocês para poder tratar agora da com serial, tá? A porta com. Bom, já adicionei, né, uma rotina aí, vocês entenderam como adicionar itens, né, no meu Combo Box. Agora eu vou instanciar um objeto chamado serial port é igual a new serial port, tá? Vou instanciar um objeto aqui, tá legal? Ele tá acusando um erro aqui, gente, porque eu não declarei aqui, tá? Tá vendo aqui nessa área inicial, esse using, isso aqui seria todas as bibliotecas, né, que eu vou trabalhar. Então eu preciso declarar aqui na minha janela inicial, né? Na minha inicialização aqui, a biblioteca para trabalhar com a porta serial. Então é system.io.ports, tá? Então o comando aqui para você trabalhar com a porta serial é system.io.ports, legal? Nesse momento aqui, ele já reconheceu o comando serial port, né? Eu acabei esquecendo de colocar um nome aqui na minha instância, né? Eu vou chamar aqui de porta serial, tá legal? Então olha só, eu acabei de instanciar um objeto aqui. Qual objeto que é o meu? Lembrando que a nossa linguagem de programação aqui, ela é uma linguagem de programação orientada a objeto, né? Então meu objeto aqui é o serial port. Deixa eu só ver se é esse serial port mesmo. Se não é serial
serial port mesmo, tá? Deixa eu só compilar para ver se ele não vai acusar erro aqui, gente. Pera aí. Ele acusou um errinho aqui, tá? Ah, eu instanciei errado. Pera aí. Vamos começar novamente. Serial port é igual... Não, serial port. Vou chamar o nome da minha instância aqui de porta serial. É igual a new serial port. Acho que assim, agora sim ele aceitou a instância, tá vendo? Então olha só, instanciei aqui o meu objeto serial port. O meu objeto serial port é nada mais, nada menos do que o meu objeto para trabalhar com a comunicação serial, né? E o nome da minha instância aqui eu chamei de porta serial, tá? Não vou entrar no contexto do que é uma instância, o que é instanciar objetos, porque eu acredito que vocês já saibam o que é uma instância de objetos, né? Vocês já tiveram a disciplina aí de orientação a objeto, tá legal? Olha só, instanciei aqui um objeto chamado porta serial. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma rotina aqui para poder fazer a coleta de todas as portas cons que eu tenho disponíveis aí no meu computador. No nosso caso aqui, né, no meu caso e no seu caso também, vão ser duas portas seriais virtuais, né? Então olha só, eu vou criar aqui, gente, deixa eu criar um vetor aqui do tipo string, tá? É um vetor do tipo string, tá? Então eu coloco, vou fazer uma declaração aqui de um vetor nesse momento, né? Se eu colocar aqui uma declaração de variável dentro dessa função, a minha variável somente vai ficar, só vai ser enxergada, né? Dentro da função formInLoad, né? Se eu colocar aqui acima, ela vai ser global, tá? Para todas as funções aqui do meu código. Eu vou criar aqui uma string um vetor de string, né? Chamado lista com, tá? Que seria a listagem, né, de todas as minhas portas cons aí. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou chamar aqui, vou fazer uma atribuição para esse vetor aqui agora, tá? Lista com vai receber o quê? Vou chamar o meu objeto porta serial ponto get, deixa eu lembrar, gente. Vou procurar aqui uma funçãozinha para ele poder chamar as portas seriais e armazenar nesse vetor, tá? Port name ponto deixa eu achar aqui. Temos que achar o nome correto, tá? Bom, eu tenho aqui um outro código, get port names. Get. Deixa eu ver por que ele não aceitou aqui, tá, pessoal? Perdão, eu não posso chamar pelo meu objeto, né? Então, tudo bem. O C# não deixou usar o meu objeto. Então eu vou chamar aqui serial port, vai? Ponto get port names. Pronto. Ele não deixou chamar o meu objeto instanciado, né? Mas ele só aceitou quando eu chamei direto serial port. Tudo bem, tá? Mas vamos lá. Então lista com, engraçado porque não deixou, porque ele está instanciado, mas tudo bem. A linguagem não aceitou, ok. Tá? Então assim, esse comando aqui, ó, serialport.getPortNames, gente, ele é um comando que ele vai buscar todas as portas cons, né, que eu tenho disponível aí no meu computador e vai armazenar nesse vetor aqui de string, né, chamado lista com. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um for aqui, né, e esse for ele vai fazer a varredura, né, para poder coletar todas as informações desse vetor. Então olha só, vou fazer um for aqui, ó, int i igual a 0, i tem que ser menor do que lista com ponto length, né? E vou incrementar de 1 em 1. Nossa, professor, o que você acabou de fazer aqui, né?
Bom, vou colocar aqui um last repetição, no caso for. Vou iniciar, né, o meu i com 0. O meu i vai ser menor do que a quantidade de itens que eu vou ter aqui, né, nesse meu vetor. No caso aqui, o meu vetor ele vai ter todas as portas comuns, né, que eu tenho disponível aí para utilizar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui duas portas cons, então o length aqui vai ser 2, ou seja, ele vai ter duas informações. Ou seja, essa rotina aqui do for, ela vai ser para poder varrer todos os índices deste vetor aqui que armazenou, né, as portas cons, né, que eu tenho no meu computador. Então assim, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, cb portacom.itens.add, né? E o que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar, né, as informações lá do meu vetor na posição i, ou seja, os itens, né, que essa função aqui getPortNames fez a coleta, ou seja, esse getPortNames aqui ele fez a coleta, não fez? Ok, tá, ele fez a coleta de todas as portas cons que eu tenho disponível no meu computador, armazenou aqui em lista com, ok. Agora eu coloquei um last repetição for para que ele possa fazer a varredura, né, em todas as informações que estão armazenadas nesse vetor e ir adicionando todas essas informações no meu combo box, né? Por que eu coloquei aqui ponto length, gente? Porque eu não sei quantas portas cons você vai ter no seu computador. Então, assim, i tem que ser menor do que lista com ponto length, ou seja, i tem que ser menor do que a quantidade de informações que você tem armazenada no seu vetor. Então, quando eu faço isso, o meu código fica dinâmico. Eu posso ter N portas cons aí no meu computador, que esse last repetição for ele vai adicionar todos, tá? Bom, adicionei. Agora, o que é interessante fazer? Ó, esse cara aqui, que é a palavra selecione, é legal que ele venha primeiro, tá? Ou seja, primeiramente eu vou adicionar a palavra selecione em combo box e em seguida eu vou adicionar todas as portas cons que eu tenho disponível, né? Então olha só, gente, vou dar um iniciar aqui para vocês verem, ó. Olha só que interessante, ó. Ele achou a palavra selecione, depois ele achou a palavra com 1 e achou a palavra com 2, né? Que seria, obviamente, né? O que eu tenho aqui no meu computador, lembra lá no Virtual Serial Port, que ele criou para mim uma com virtual 1 e uma com virtual 2? Então, olha só, apareceu aqui, né? Só que o que é interessante? É interessante que quando eu carrego a página, ele já apareça aqui com selecione, ó. Porque na hora que eu inicializo aqui, ele aparece vazio, né? Para que apareça o primeiro item do meu combo box, ou seja, ele fique referenciado, ou seja, carregou a página, ele vai para o primeiro item. Depois que eu adicionei todas as informações, eu posso chamar esse comando aqui do meu combo box, ó. cb portacom.selectIndex igual a 0, ou seja, ele vai chamar o índice 0 do meu combo box, ou seja, o primeiro item. Então o que vai acontecer? Quando eu carregar a página, né? Carregar aqui a tela, né? Vou adicionar aqui a palavra selecione. Em seguida eu vou adicionar todas as portas cons que eu tenho disponível aí para trabalhar. E depois eu vou para o primeiro item, ou seja, eu vou chamar o primeiro item da minha lista e deixar ele selecionado, tá? Aí quando eu carregar a página, pessoal, vocês vão perceber que ele já vem aqui, tá vendo? Ó, selecione, ó, olha lá. Agora fica mais bonitinho de se trabalhar, mais amigável, né? Pronto, gente. Até aqui parece que foi tranquilo, né? Nós adicionamos aí as portas cons. A princípio, o que eu preciso carregar na minha página inicial seria isso, né? Agora eu tenho que trabalhar em cima desse botão conectar aqui, né? Esse botão conectar aqui é onde ele vai estabelecer a conexão com a comunicação, estabelecer a comunicação com a porta serial. Então olha só, vou clicar aqui, dar um duplo clique aqui no botão conectar. Quando eu dou um duplo clique no botão conectar, automaticamente o C# cria uma outra função para você aqui com o retorno vazio, né? Chamando aqui o evento click, tá? Ou seja, toda vez que você clicar naquele botão, ele vai executar algumas instruções aqui, né? Que no caso é o que eu vou colocar, tá legal? É o mesmo princípio aqui da form onload, né? Aqui no caso seria o load para carregar e aqui o evento click seria o evento clique do mouse, tá? Então olha só, o Visual Studio ele é bem dinâmico, né? Então ele já vai criando para você as funções, né? Para poder executar os comandos baseados em algum evento em específico, né? Toda vez que você dá um duplo clique, seleciona, etc. Então nesse caso aqui eu quero
executar um comando toda vez que eu clicar no botão conectar. Então assim, eu dou um duplo clique no botão conectar, ele já abre aqui para mim, né, já cria aqui para mim automaticamente no código uma função, né, privada do tipo void, ou seja, vazia, que é sem retorno, né? E com o evento click, ou seja, toda vez que eu clicar nesse botão ele vai executar as instruções que eu colocar aqui entre as chaves. Tá legal? Então vamos lá. Vou colocar aqui, gente, uma condição dizendo o seguinte, ó: se cb portacom.text for igual a selecione, né? Vou colocar aqui. O que vai acontecer? Ou seja, eu vou colocar aqui um parâmetro de segurança, não é que é segurança, mas um parâmetro de tipo Pocayoke aqui. Por exemplo, na hora que o cara clicar em conectar, caso ele não tenha selecionado nenhum tipo de porta serial, o que vai acontecer? Ele vai mostrar uma mensagem de erro aqui, né? Vai falar assim: ô, você não selecionou nenhuma porta com, entendeu? Então assim, se porventura o cara clicar no botão conectar e na hora que ele clicar no botão conectar estiver selecionado o item selecione, quer dizer que ele não selecionou nenhuma porta com, então ele vai apresentar um erro, né? Esse comando aqui, ó, cb portacom, seria .text, o que seria? Eu estou chamando, ou seja, eu estou verificando o que tem escrito no meu combo box nesse exato momento em que eu cliquei, tá? Então assim, se ele não clicou, se ele não selecionou nada, então vai estar escrito lá selecione. Então se for igual a selecione, quer dizer que ele não selecionou nada. Então vou mostrar uma mensagem de erro. Agora, como que eu mostro uma mensagem, uma mensagem box, ou seja, como que eu coloco mostro uma mensagem na tela, né, para o operador? Eu vou chamar aqui a função messageBox, tá? Vou abrir parênteses, vou abrir aspas aqui, né, nesse primeiro item. Perdão, gente, desculpa, é messagebox.show, tá? E aqui, entre parênteses, eu vou escrever o que eu quero que apareça. Eu vou escrever assim, ó, erro, tá? Nenhuma porta com selecionada. Ponto, né? Vou colocar um vírgula. Então essa frase aqui é o que vai aparecer no meu combo box, no meu message box, né? Agora, vírgula, próximo parâmetro. O outro parâmetro aqui é o título, né? O título que vai aparecer na caixa na janelinha. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui FAEX no título, vírgula. Agora aqui seria messagebox.buttons, né? Qual tipo de botão você quer colocar? Sim ou não ou cancelar, ok ou cancel. Eu vou colocar aqui o ok, né? Porque é só uma mensagenzinha aqui que vai aparecer e na hora que o usuário ler ele vai clicar em ok. Mas você pode customizar com diversos botões aí. Vou colocar mais uma vírgula, messagebox icon, né? O que seria? Qual ícone que você quer que apareça? Eu quero que apareça o ícone de erro. Você pode ter vários ícones lá, né? Mas eu escolhi aqui para mostrar o símbolo de erro. Então olha só, gente, vou executar o código para vocês entenderem o que vai acontecer. Ó, não selecionei nenhuma porta com, tá vendo? Então vou clicar aqui em conectar. Olha só o que aconteceu. Erro, nenhuma porta com selecionada. Apareceu aqui o botão de ok, o título, né? Aquela que eu escrevi FAEX, o ícone que eu escrevi o erro, né? E aqui a mensagem. Tá vendo só que interessante? Ó, aqui aparece, ó, você não selecionou nada, meu amigo. Então tá com erro. Agora, se eu vier aqui e selecionar alguma coisa diferente, que vai sair dessa condição aqui de selecione, e clicar aqui em conectar, você vai perceber que eu clico e não acontece nada, né? Ou seja, ele não está caindo naquela condição do if. Tá legal? Não está caindo aqui na condição do if. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar um else aqui. Eu acho que fica mais apresentável, né? Meu código fica mais apresentável assim, ó. Toda vez que o usuário clicar no botão conectar e aparecer e a informação que estiver no combo box for alguma coisa diferente de selecione, então ele vai executar as instruções para poder conectar com a porta com. Caso contrário, o que vai acontecer? Ele vai apresentar a mensagem de erro. Eu acho que fica mais amigável trabalhar com essa estrutura condicional, né? Composta, né? Dessa forma. Então assim, se o cara clicou em conectar
e lá no Combo Box ele tem uma informação diferente de selecione, é porque ele selecionou alguma porta COM. Então aqui eu vou colocar a rotina para poder conectar, né, com o meu terminal serial. Caso contrário, né, vai ser igual a selecione. Então tem que aparecer aqui a mensagem de erro. Eu só mudei aqui um pouquinho, gente. Eu mudei aqui um pouquinho a lógica, né? Mas a essência permaneceu a mesma. Acho que fica mais organizado trabalhar dessa forma aqui, tá? Salvar aqui no projeto. Bom, agora vamos colocar as instruções para que o usuário possa conectar com a porta serial, tá? Então agora a gente tem que colocar alguns comandos. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar todos os comandos dentro de uma rotina de try catch, tá? Por que, professor? Porque se der algum erro aqui, ele vai cair aqui na condição de cat e já vai mostrar a mensagem de erro para o usuário. Tá legal? Aqui no cat eu vou colocar aqui a exceção, a exception, vou dar um nome de EX aqui. E o próprio erro aqui, ou seja, a própria exceção, ou seja, o próprio erro que eu usar aqui, eu quero mostrar na janela para o usuário ver. Posso mostrar no Combo Box. Então eu vou chamar aqui, ó, messagebox.show. Vou colocar aqui como mensagem, né, o ex.message. Vamos escrever aqui, ó, FAEX. E aqui eu vou colocar mesma coisa, né? Vou até copiar aqui, ó, message button, ok, e o ícone de erro, tá? Então assim, toda a rotina que eu for trabalhar aqui, eu vou trabalhar com try catch. Ou seja, se porventura acontecer algum erro, né? Aconteceu algum errinho aqui na hora de eu estabelecer a conexão com a porta COM. Ok, ele vai cair aqui na exceção, né? Vai gerar uma exceção e vai mostrar a informação do erro, ou seja, dessa exceção aqui no message box, tá? Então dentro da rotina do meu try catch, tá? Acredito eu que você já tenha visto, né, o que é um try catch dentro de outras linguagens, dentro do Java ou qualquer outra linguagem em específico, tá? Aqui no C# é a mesma ideia. Então olha só, quais são os parâmetros que eu vou trabalhar aqui com a porta COM, tá? Primeiro, eu tenho que falar qual porta COM eu quero conectar a minha aplicação. Segundo, eu tenho que falar qual que é o baud rate que eu quero trabalhar com o meu microcontrolador. Terceiro, eu quero falar qual que é o data bit, né, desse terminal serial. E eu quero falar qual que é o stop bit desse terminal serial e qual que é a paridade desse terminal serial, tá? Então vamos lá. Primeiro, vou chamar lá o meu objeto porta serial, né? Porta serial ponto port name, né? Qual porta COM que você vai trabalhar? O nome da minha porta serial aqui vai ser o que o cara selecionou lá. Tá legal? Então se o cara selecionou lá com 1, então vai ser com 1. Então eu vou colocar aqui, ó, define vou colocar um comentário aqui, gente, é só colocar // que ele já estabelece um comentário aqui. Define a COM port para o terminal serial, tá? Agora eu vou colocar o baud rate, tá? Então porta serial ponto baud rate, eu vou colocar aqui 9600, tá? Eu vou usar um padrão, né? Porque um baud rate ou taxa de transmissão de bits aí, o padrão que nós temos aí para trabalhar. E para o PIC também funciona muito bem esse 9600. Porta serial. Lembrando que esse porta serial aqui é aquele objeto que eu instanciei lá, tá? Porta serial, vamos começar aqui com parity, que seria paridade, né? Então eu vou chamar aqui, ó, parity.none, ou seja, não quero paridade, tá legal? Então, nesse meu projeto aqui eu não quero trabalhar com paridade, tá? O meu microcontrolador, por padrão, na codificação, ele vem sem a paridade, né? Sem a configuração da paridade, então eu não quero paridade. Porta serial ponto data bits é igual a data bits. Deixa eu lembrar aqui, gente, o data bit, eu acho que se eu colocar, data bit aqui seria 8,
Ah, beleza. Então, qual que vai ser o formato dos meus bytes? Vai ser 8. Mais uma configuração, porta serial ponto stop bits é igual a stop bits ponto 1, tá? Então assim, isso daqui é uma configuração meio que padrão para você trabalhar com o PIC 18F4520 aí, tá? Então paridade sem paridade, data bit 18, stop bit 1, né? E o baud rate 9600. Então isso aqui é uma configuraçãozinha boa aí para você poder trabalhar com o microcontrolador PIC, tá? A paridade, gente, ela é um bit dentro da transmissão que vai identificar se a quantidade de bits que eu tenho ali naquele byte é par ou é ímpar. Então é um byte, é um bit, né, que eu utilizo para poder fazer uma checagem de erro. O data bit seria a quantidade de bits que vai ser enviado por byte, pode ser enviado uma informação com 7 ou com 8, tá? E o stop bit seria a quantidade de bits que eu quero para sinalizar, né, o meu dispositivo receptor que eu finalizei, né, o envio, ou seja, finalizei a transmissão daquele byte, tá legal? Por padrão no microcontrolador, no caso aí do PIC 18F4520, até mesmo o próprio Arduino, né, paridade a gente não utiliza, data bits é 8 e o stop bits é 1, tá? O que a gente vai customizar é o baud rate e a porta com, tá? Então eu vou fazer assim, ó, isso daqui é padrão para o PIC, tá? PIC ou Arduino, né? Você pode mudar lá no PIC no Arduino? Pode, mas assim, quando você começa a escrever o código lá, por padrão é isso daqui, tá? Se você quiser mudar depois, você pode, mas por padrão é isso daqui. Bom, depois que eu atribuí todas as informações aqui para a minha porta serial, agora eu preciso conectar, concorda comigo? Então vou abrir a porta, né? Porta serial.open, tá vendo? Porta serial.open. O que seria esse porta serial.open? Seria nada mais, nada menos do que uma função para eu poder conectar. Ou seja, conectei, abri a porta. Ou seja, estabeleci a comunicação. Depois que eu abri a porta serial, gente, é interessante que eu escreva a mensagem de conectado para o usuário, tá? Então assim, não deu nenhum erro, é interessante que eu escreva aqui para ele, ó. Agora está desconectado, então eu quero escrever aqui conectado, entendeu? Nessa label. Então eu vou chamar aqui, ó, LBL da minha label, portacom.text é igual a, e vou escrever aqui, ó, conectado, tá? E eu vou colocar uma corzinha de fundo aqui também, ó, LBL portacom.backcolor igual a color.green, seria verde, né? Então olha só que interessante. Na hora que eu clicar aqui em iniciar, ó, vou conectar. Opa, não selecionei nenhuma porta com. Vou selecionar aqui, por exemplo, a com 1. Agora eu vou conectar. Ó, conectou. Opa, coloquei no LBL errado aqui. Perdão, gente. É LBL status conexão, né? A label que é para mostrar status conexão. Desculpa. Então, olha só. Vou selecionar aqui a com 1. Não deu nenhum erro. Então, isso subentende que conectou com sucesso. Agora, olha só. Vou fazer o uso aqui do try catch para vocês verem o que está acontecendo, tá? Então olha só, vou vir aqui na minha porta com serial e vou dar um stop nela, tá? Perdão. Primeiro eu vou dar um start, deixa ela inicializada. Eu vou vir aqui, carregou, tá vendo? Ó? Agora eu vou dar um stop, tá vendo? Ó? Deu um stop na minha porta com serial e vou tentar conectar com a com 1. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Ele caiu na função do catch, ó. A porta com 1 não existe, tá vendo? Ou seja, ele caiu naquele erro de exceção lá. Tá vendo por que é interessante o try catch? Agora eu vou inicializar de novo, conectei, tá vendo? O try catch ele é interessante porque se porventura der algum erro aqui, o que ele vai fazer? Ele vai cair aqui na condição do catch e vai mostrar uma mensagem de erro. Neste caso aqui ele mostrou o erro da exceção, que no caso aqui seria a porta com 1 não existe, uma mensagem padrão aí do framework, tá? Bom, coloquei então, pessoal, né? Fiz as atribuições necessárias aí, abri a porta com, mostrei a mensagem de conectado. Agora é o seguinte, gente, eu vou fazer uma jogada. O mesmo botão que eu consigo conectar com o terminal serial é o mesmo botão que eu quero transformar ele para desconectar também, entendeu?
Então olha só, esse botão conectar aqui, ó, btn conectar, tem duas formas de eu fazer isso, tá? Tem duas formas de eu fazer isso. Eu vou... eu acho que a forma mais simples, né, para que você possa entender, inclusive vou até diminuir um pouquinho aqui e vou aumentar um pouquinho esse botão, tá? Acho que a forma mais simples, né, para você entender como criar um botão para conectar e desconectar, seria criando dois botões. É possível você fazer isso no mesmo botão? Mas com dois botões talvez ficaria mais fácil de se trabalhar. Mas assim, como vocês são bons programadores, eu acho que eu vou fazer num botão só, vou economizar aqui os objetos, tá? Então aqui, gente, no btn conectar desconectar, eu vou mudar o nome dele, ó. Vou chamar ele btn conectar underline desconectar. Professor, quando você altera o nome de um objeto, sendo que ele já está sendo usado no código, eu tenho que ir lá no código depois e ir mudando todo o nome dos objetos que eu trabalhei, inseri no código, etc. Não, a partir do momento que você muda o nome dele aqui, pessoal, automaticamente ele já muda para você no código. Tudo lá no código que está fazendo uso dele, né, ele já altera para você, tá? Então pode ficar tranquilo. Cliquei aqui em conectar, olha só, cai aqui na caixa de selecione, né? Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte. Este comando aqui, né? Todo esse código aqui que eu vou selecionar, ó, todo este código aqui, ele é um código que está relacionado à conexão com o terminal serial, ou seja, todas essas instruções aqui são necessárias para eu poder conectar com o terminal serial, tá legal? Então isso aqui é para poder conectar com o terminal serial. Então eu vou ter uma rotina para conectar e uma rotina para desconectar, tá? Olha só que legal, no C#, gente, eu tenho uma função aqui chamada region, tá vendo? Ó, hashtag region, vou dar um nome aqui, ó, rotinas para conectar com o terminal serial, tá? E agora aqui embaixo eu vou colocar um hashtag endRegion, tá vendo, ó? O que esse region e endRegion faz, ó? Ele resume para você o seu código, tá? Não vai afetar nada na funcionalidade, mas ele ajuda, né, na organização aqui. Então, por exemplo, ó, se eu dar um duplo clique, ele abre todo o código que eu escrevi. Se eu clicar aqui em minimizar, ele resume, né? Que resume, mas ele oculta, né? Então isso aqui fica legal, gente, porque ele deixa o meu código mais organizado, como você pode observar aqui, tá? Então assim, eu tenho aqui uma funçãozinha, eu tenho aqui uma rotina para poder conectar e uma rotina para poder desconectar, né? Então olha só o que eu vou fazer. Vou colocar aqui em cima, gente, mais um region, tá? Eu vou chamar aqui de declaração de variáveis globais, tá? Pronto. Sempre aqui, né, abaixo desse initialize component, né, eu posso declarar minhas variáveis globais aqui. Uma variável global que eu quero criar aqui é uma variável, pode ser booleana, eu vou criar int, tá? Pode ser qualquer uma, mas eu vou criar int aqui, ó. Int, vou chamar aqui de flag conexão com, tá? E já vou inicializar ela com 0. Então assim, essa flag conexão com diz o seguinte, ó, toda vez que eu tiver 0 nessa flag, ela vai estar no status de desconectado, tá? E se eu tiver aqui a informação 1, ela vai estar no status de conectado. Ou seja, qual é o status, pessoal? O status da minha porta com. Eu vou utilizar essa variável como uma flag que vai indicar para mim se eu estou no processo de conectar com a porta com ou eu estou no processo de desconectar. Porque assim, veja bem, inicialmente eu vou inicializar aí a minha tela, né? Obviamente eu vou inicializar a minha tela. E essa tela, ela vai estar, a minha tela, ela vai inicializar desconectada, beleza? Então, inicialmente, ela vai estar desconectada, ok? Então, essa flag conexão com, ela vai estar em 0. A partir do momento que
eu clicar no botão conectar, né, e a conexão com a porta serial ocorrer com sucesso, eu vou querer mudar aquele botão de conectado para desconectado, né, e alterar as rotinas, ou seja, eu não vou executar mais as rotinas de conectar, e sim as rotinas de desconectar. Então eu vou usar uma flag aqui para poder definir para mim, assim, com o mesmo botão. Então assim, essa flag vai ser necessária porque eu estou trabalhando com o mesmo botão, tá? Então assim, o mesmo botão, quando eu clico, eu conecto ou desconecto. Então com o mesmo botão eu conecto ou desconecto. Mas quando que eu vou executar as rotinas para conectar e quando eu vou executar as rotinas para desconectar? Vai depender da informação que estiver nessa variável flag conexão com. Então assim, se ela estiver com 0, quer dizer que quando eu clicar no botão conectar, ela vai conectar. Se ela estiver com o valor 1, toda vez que eu clicar naquele botão conectar ou desconectar, ele vai desconectar, entendeu? Ou seja, toda vez que eu clicar no botão, ele desconecta. Então assim, no momento inicial, gente, né? No momento inicial, quando eu clicar no botão conectar e desconectar, né? Que eu atribuí o nome lá para ele vai executar as instruções para conectar com o terminal serial, né? Então eu vou fazer assim, ó, se flag com for igual a 0, então o que ele vai fazer? Ele vai conectar com o terminal serial, né? Agora, se flag conexão for igual a 1, ou seja, ele já está conectado, então eu vou desconectar, tá? Então eu vou até colocar um region aqui, gente, para eu poder escrever, né? Rotinas para desconectar do terminal serial. End region. Pronto. Então aqui são as rotinas. Então olha só. Bom, cliquei no conectar, ele escreveu aqui conectado com sucesso. Agora eu vou alterar o texto do botão. Então vou pegar aqui, ó, btn conectar, desconectar, ponto, text, e vou colocar aqui, ó, desconectar. Tá vendo? Desconectar. E eu vou alterar a minha flag aqui para 1. Ou seja, na hora que eu altero aqui a flag para 1, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu estou conectado. Então a próxima vez que você clicar nesse botão, eu vou desconectar. Vamos ver se deu certo. Selecionar com 1 e vou clicar aqui em conectar. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Escreveu aqui conectado e apareceu a mensagem conectar. Eu coloquei letra maiúscula, por isso ficou estranho. Então deixa eu colocar aqui desconectar. Tá? Em letra maiúscula. Olha só. Selecionei uma porta com, cliquei em conectar. O que ele fez? Mudou o LBL aqui, né, para conectado e já alterou o texto do botão para desconectar. Tá vendo? Ó? Na hora que eu clico aqui em desconectar, gente, tá vendo que ele não executa mais aquela instrução de conectar? Tá vendo só? Por quê? Porque ele está caindo nessa rotina aqui agora, né? Ele está caindo agora nessa rotina aqui. Tá legal? Bom, o que eu vou fazer para poder desconectar, tá? Bom, para desconectar, vou fazer o mesmo processo, gente. Vou colocar uma rotina de try catch, tá? Mesma rotina, né? Vai que deu algum erro, alguma coisa assim. Vou colocar aqui, vou chamar aqui a exceção e vou jogar aqui no message box. Bom, para eu economizar aqui o meu código, eu vou já copiar esse message box aqui, que vai ser o mesmo, tá? Pronto. Então olha só. Qual que seria o código para poder desconectar? Bom, para desconectar, gente, seria porta serial ponto close. Acabou. Desconectou. Se deu tudo certo, o que você vai fazer? Eu vou colocar o status, né, da porta como desconectado, né? E vou voltar ela para a mensagem em vermelha, né? Backcolor color.red. E a minha flag eu vou voltá-la para 0 para dizer que está desconectado, tá? Basicamente é isso, tá, pessoal?
Ah, e não podemos esquecer de alterar o texto do botão, né? btn conectar desconectar .text. Então vou colocar aqui o nome dele de novo de conectar, tá? O texto dele, né? Então assim, gente, no momento que a minha flag conexão com for igual a 0, quer dizer que eu estou desconectado ao terminal serial, então eu vou executar as rotinas para conectar. Conectei, beleza, alterei a flag para 1, né? Agora, quando eu clicar de novo no botão, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, opa, a sua flag conexão não está 0, ele está 1. Então, quer dizer que você está conectado. Então agora eu vou executar as rotinas para desconectar. Só que tem um probleminha aqui agora. No momento que eu clico no botão estabeleça a conexão com sucesso, ele altera o valor dessa variável aqui para 1, né? Na hora que eu altero esse valor dessa variável aqui para 1, ele vai conectar, só que ele já vai entrar dentro desse if aqui, entendeu? Então ele vai conectar e desconectar. Então eu vou colocar mais uma flag aqui para evitar, né, esse conflito. Então vou escrever aqui um int, vou chamar aqui de flag aux, que seria flag auxiliar, tá? Flag aux conexão, tá? Flag aux conexão ele vai ser 0, tá? Então assim, olha só, eu vou colocar aqui, gente, um if com duas condições. Bom, eu só vou executar as rotinas para desconectar do terminal serial, né? Quando a minha flag conexão com for igual a 1 e quando essa flag auxiliar for igual a 0. Então assim, toda vez que eu conectar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui essa flag auxiliar conexão e vai jogar para 1, tá? Então olha só, vamos supor que eu venha aqui e eu clique no botão conectar. Ah, nesse momento eu estou desconectado do meu terminal serial, então minha flag conexão com está igual a 0. Eu clico no botão, ele entra aqui dentro desse if, executa as instruções, passa essa variável aqui para 1, tá legal? E passa essa flag auxiliar também para 1. Então quando ele continua aqui, ó, ele executa, agora ele vai cair nesse if. Bom, se eu acabei de conectar, eu não posso entrar dentro desse if. Se eu tiver somente essa variável flag conexão com, ele vai entrar aqui nesse if e vai desconectar. Então você conecta e logo em seguida o próprio software já desconecta. Mas agora eu tenho uma flag auxiliar conexão, que é obrigatório que ela esteja em 0. Então assim, opa, a sua flag conexão tá 1, mas a sua flag auxiliar conexão tá 1 também. Então não vou entrar aqui. Beleza, tá certo. Agora, quando eu clicar novamente para desconectar, essa flag conexão com, ela vai estar com 1, não vai? Então ela não vai entrar aqui. Vai inicializar novamente a auxiliar com 0, então vai falar assim, opa, a sua flag conexão com está com 1 e a sua auxiliar está com 0. Ok, então eu posso executar aqui as rotinas para poder desconectar, tá? Então olha só, gente, vou executar aqui o comando, ó, com conectei, desconectei, conectei, desconectei, tá vendo só? Todo esse código aqui que a gente acabou de fazer é justamente para eu poder conectar e desconectar, tá legal? Bom, tudo isso, gente, né, que eu acabei de passar, foram rotinas para poder estabelecer a conexão com o terminal serial, tá? Agora, qual que seria o próximo passo? Lembra que eu falei para vocês que nessa aula eu iria demonstrar para vocês o processo para poder acionar o dispositivo, né? Ou seja, acionar alguma coisa. Lembra que eu falei isso? Então, agora é um momento que nós temos aí para poder acionar ou não o dispositivo, entendeu? Então, assim, o que eu preciso fazer agora? Né? O que eu preciso escrever agora? Agora eu preciso começar a escrever o código para poder enviar alguma informação para o microcontrolador, e essa informação, quando o microcontrolador receber, ele vai entender, né, decodificar essa informação e vai falar assim, ah, essa instrução que eu recebi é para poder acionar alguma coisa. Ah, não, essa instrução que eu recebi é para poder desligar alguma coisa. Então assim, você é que vai customizar, né, as instruções aí, você que vai customizar, né, os comandos para enviar e para receber, tá legal?
Só que é o seguinte, pessoal, essa aula vai ficar muito longa se eu for começar a escrever a parte do código, tá? No início da aula eu falei para vocês que eu ia desenvolver aí já o código, né, do micro C, mas assim, vai ficar muito extenso, porque a gente gastou muito tempo para poder entender aí o contexto, né, de estabelecer uma comunicação serial, tá? Então agora, a partir do momento que eu executar essa aplicação e clicar ali no botão conectar, né, o software ele já vai estar pronto para poder enviar e receber informações, tá? Só que agora, nesse processo aí de enviar ou receber informações, né, vai ter que ter um código por parte dos botões aqui, né, do on e do off, né, para poder enviar uma informação para o microcontrolador, e vai ter também umas rotinas dentro do micro C for Peak para você poder receber essas informações e tratá-las, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, e na aula que vem eu mostro para vocês como enviar e receber, porque senão vai ficar um volume muito grande de código para vocês interpretarem. Só porque assim, agora, depois que vocês encerrarem esse vídeo aqui, terminar de assistir esse vídeo, vocês vão ter que pegar o Visual Studio e fazer tudo o que eu fiz aqui, entendeu? Vocês vão ter que criar todas essas rotinas aqui. Então assim, para não ser aquele bicho de 7 cabeças, ou seja, ficar aquele volume muito de código, um volume muito grande de código para vocês tentar interpretar, entender, etc. Eu vou encerrar a aula por aqui, e na próxima a gente entra aí no contexto de enviar informação para o terminal serial e receber informação do terminal serial. Tá legal? Então, gente, vou ficar por aqui, tá? Não se esqueçam que o software Virtual Serial Port Emulator, tá? Que é o softwarezinho aí que eu utilizo para poder emular a porta serial, ele vai estar disponível para você lá no Liga Online. Tá legal? Gente, um forte abraço e eu aguardo vocês na próxima aula.